Muito bem, vamos nós para a nossa próxima atividade? Número 4. Observe as duas frases seguintes. Primeiro contexto, o proprietário da farmácia saiu. Segundo contexto, o proprietário saiu da farmácia. Sobre elas são feitas as seguintes considerações. Meu aluno, antes de ler as considerações, faça você um mapeamento autônomo para verificar se você entendeu mesmo a matéria. O proprietário da farmácia saiu. Quando se desenvolve a análise dos termos das orações, o primeiro procedimento é localizar o verbo saiu. E o segundo, localizar o sujeito, quem saiu? O proprietário da farmácia. O sujeito é constituído por várias palavras. Qual é o núcleo do sujeito? Proprietário. Qual é a função sintática desse O? Artigo, sempre adjunta de nominal. Então, a função sintática do artigo O é de adjunta de nominal. Mas esse proprietário é um proprietário qualquer ou proprietário dela, da farmácia? Da farmácia, não está particularizando esse proprietário? Então, da farmácia também é um adjunto adnominal. Dentro desse adjunto adnominal, há um núcleo, e o núcleo é farmácia. Núcleo do adjunto adnominal. Você prestou atenção que da é contração de D mais A? E que esse A é um artigo? E nós já sabemos, todo artigo é adjunto adnominal na sintaxe. Isso quer dizer, Cláudia, que existe um adjunto adnominal dentro de um adjunto adnominal? Exatamente. E o verbo? Intransitivo. Vamos para o segundo contexto. O proprietário saiu da farmácia. Quem saiu? O proprietário. Você prestou atenção? O sujeito diminuiu. Agora nós temos o núcleo do sujeito proprietário e o adjunto adnominal no artigo o. Saiu, continua verbo intransitivo. Só que agora você sabe de onde ele saiu. Ele saiu de onde? Da farmácia. Indica lugar, adjunta adverbial de lugar. Qual é o núcleo? O núcleo do adjunto adverbial? Farmácia. Preste atenção. Da é contração de D mais A. D, por ser preposição, não apresenta função sintática, mas o A, por ser artigo, é sempre adjunta adnominal. Desta feita, existe um adjunto adnominal dentro de um adjunto adverbial. Agora sim, estamos preparados para ganharmos a batalha. Nos dois casos, o predicado é verbal. Na primeira oração, da farmácia é adjunta adnominal? Sim. Na segunda oração, da farmácia é adjunto adverbial? Sim. Ambas as frases têm exatamente o mesmo significado? Não. Tanto a primeira como a segunda, tanto no primeiro ambiente quanto no segundo ambiente da farmácia, tem a mesma função sintática? Não. Dessas 4 considerações, apenas uma é verdadeira? Não. 2 são verdadeiras, as 2 primeiras. Apenas 2 são verdadeiras? Sim, 2 são verdadeiras. C. Apenas 3 são verdadeiras? Não. 2 são verdadeiras. Letra D. As 4 são verdadeiras? Não. 2 são verdadeiras. Nenhuma é verdadeira? Não. 2 são verdadeiras. E o gabarito B de bom. Ficou claro? Beleza? Muito bem, vamos para mais uma atividade. Resolva as questões abaixo, conforme o código que segue. 1 para adjunta adverbial de lugar,
2 para a adjunta adverbial de tempo, 3 para a adjunta adverbial de modo. Primeiro, contexto. O cantor foi recebido com euforia pelas fãs. O cantor foi recebido como? Com euforia. Com euforia já indica o modo pelo qual esse cantor foi recebido. Localizaram o corpo da vítima na margem do rio. Qual foi o local mesmo onde encontraram o corpo da vítima? Na margem do rio. Acaba de surgir um circunstancial de lugar. Aos domingos, iam à praça de braço dado. Aos domingos, marca tempo, mas a praça marca lugar. Vamos verificar o gabarito? Com euforia, 3, adjunta adverbial de modo. Na margem do rio, 1, adjunta adverbial de lugar. Vamos observar agora qual termo será destacado. Aos domingos, então, gabarito 2, adjunto adverbial de tempo. Se a banca destacasse a praça, seria um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Número 6. A oração grifada em concordo em fazer o serviço desde que forneço o material classifica-se sintaticamente como adverbial. Pois bem, a oração destacada é desde que forneço o material. Letra A, conformativa. B, final. C, condicional. D, concessiva. Ou E, proporcional. Você concorda em fazer o serviço? Com qual condição? Cláudia, com a condição de você fornecer o material. Então, se você fornecer o material, eu faço o serviço. Ah, você impôs uma condição para executar a tarefa? Gabarito, letra C, condicional. Desde que forneça o material é uma oração adverbial condicional. Sintaticamente, adjunto adverbial de condição. Próximo. Sem prestar atenção, dirigia-se à sala da coordenação. A relação semântica que se estabelece entre as orações acima é de... Qual é a primeira oração? Sem prestar atenção. Qual é a segunda oração? Dirigia-se à sala da coordenação. Você concorda que essa pessoa dirigia-se a um local sem atenção? Qual foi o modo que ela usou para se deslocar de um lugar a outro? Sem atenção. Então, meu aluno, sem prestar atenção comunica proporção, modo, causalidade, temporalidade ou finalidade? Reitero, sem prestar atenção, desatentamente, dirigia-se à sala da coordenação. Claro que o gabarito é modo. Foi o modo que essa pessoa usou para se deslocar até a sala da coordenação. Muito bem, fechamos o nosso momento de prática. A partir de agora, eu preciso que você faça a releitura não só de adjunta adverbial, que você some aposto, vocativo e adjunta adverbial em um primeiro momento, porque no segundo momento eu já quero que você faça a releitura de todas as aulas já assistidas. Para facilitar essa sua caminhada, vamos a um rápido resumo dos pontos mais importantes desse momento. Adjunta adverbial é o termo da oração que serve para modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio comunicando uma circunstância. Logo, é um modificador de 3 classes gramaticais: verbo, adjetivo e advérbio, com a função de comunicar circunstâncias. Ela fala bem. Esse bem
é uma adjunta adverbial de modo porque modificou o verbo falar. Ela fala muito bem. Esse muito é uma adjunta adverbial de intensidade porque modificou um outro advérbio de modo. Ela é muito extrovertida. Esse muito é uma adjunta adverbial porque modificou o adjetivo. Esse muito é uma adjunta adverbial de intensidade. Aproveito para chamar a atenção para o deslocamento autorizado para a função sintática de adjunto adverbial. Posição oficial no final da oração, mas ele pode aparecer intercalado ou deslocado. Classificação de um adjunto adverbial. Preste atenção que são muitas as circunstâncias. Viajarei é o verbo, mas eu viajarei para Paris. Indica lugar, circunstância de lugar. Eu viajarei para trabalhar. Agora eu anuncio a finalidade da minha viagem. Mas eu viajarei amanhã. Eu acabo de determinar o tempo. É um circunstancial temporal. Viajarei de avião. Anunciei o meio, o instrumento que eu vou usar. É o meio ou instrumento. Viajarei com medo. Medrosamente é o modo. Mas eu viajarei com Ana. Agora eu convoquei uma companhia. É um circunstancial de companhia. E eu viajarei de curiosidade. É a causa, né? Você é curiosa e por causa da curiosidade você resolveu viajar. Meu aluno, a partir de agora é com você. Até nosso próximo encontro.